Deus seja louvado no pão partilhado, no pão partilhado, Deus seja louvado. Bendito e louvado seja este santo sacramento. Muito bem-vindos à nossa preparação para a liturgia dominical, 17º domingo do tempo comum, neste dia 25 de julho. Este dia nós comemoramos na igreja dois santos muito importantes: São Tiago Maior, apóstolo, conhecido também como São Tiago de Compostela, que evangelizou a região da Espanha e até hoje lá é cultuado, e também São Cristóvão, um santo do início da igreja primitiva, e que é patrono, padroeiro de todos os motoristas. Como o dia destes santos cai nesse ano num domingo, nós não o celebramos na liturgia, porque a celebração dominical tem precedência sobre a festa dos santos. Passemos ao nosso exercício com o primeiro passo da leitura. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alforge para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura do Antigo Testamento, segundo o livro dos Reis. Geralmente, a primeira leitura da Santa Missa ela é tirada do Antigo Testamento e a segunda leitura do Novo Testamento, para mostrar a conexão, a comunicação entre as duas partes da Sagrada Escritura. Tomemos cuidado nessa leitura com algumas palavras. Por exemplo, o nome do lugar de onde vem o homem dos pães: Baal-Salisa. Outra palavra que devemos também cuidar: alforge. Não é uma palavra tão difícil, mas não está no nosso cotidiano. Então, tomemos cuidado. Ainda chamo a atenção, no final da primeira leitura, há uma repetição de termos, porque diz assim: o homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Então, repete a expressão palavra do Senhor duas vezes. A primeira vez, ela faz parte do texto bíblico. E a segunda vez é preciso dizê-la, repetir, porque é a palavra do Senhor como encerramento da leitura. Mas ela sim deve ser dita duas vezes seguidas nessa leitura. O salmo responsorial desse domingo, Salmo 144. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhe dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente, e saciais todo ser vivo com fartura. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca,
de todo aquele que o invoca lealmente. Saciai os vossos filhos, ó Senhor. 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 Tomemos cuidado nesse salmo quando aparece a palavra vós, com um acento, para que nós a pronunciemos corretamente. Não vamos confundir com vos, sem acento. Então, cuidado para essas recorrências nas leituras. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes, com toda a humildade e mansidão. Suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança à qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nessa leitura, São Paulo exorta a comunhão, a unidade na comunidade e em toda a igreja. Tomemos cuidado para a recorrência aqui logo no começo da leitura da palavra vos, sem acento. Lá no Salmo tem o vós com acento. Aqui o vos, sem o acento no O. Cuidado aqui com as palavras exorto e caminhardes. Cuidado também com as vírgulas, para que a gente faça a pausa para a respiração, com aquele tom ainda de continuar a frase. E o Evangelho retirado do capítulo 6 do Evangelho de São João. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonita meditação podemos fazer com esse texto tão conhecido da multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes, e Jesus alimenta uma grande multidão. Vamos perceber aqui uma progressão nas leituras. Se na primeira leitura, Eliseu, o homem de Deus, um profeta, alimenta
100 pessoas com poucos pães. No Evangelho, Jesus, o Filho de Deus, alimenta aproximadamente 5.000 homens, com 5 pães e 2 peixes. A liturgia desse 17º domingo do tempo comum nos convida a meditar sobre o alimento e a generosidade. Primeira ideia, o alimento. No Evangelho de João, Jesus realiza sinais, não milagres. O que os outros evangelistas chamam de milagre, João chama de sinal. Milagre dá a entender uma bênção, uma benesse física, uma cura, alimentar, saciar a fome. Sinal já traz um elemento mais místico, mais espiritual. Jesus realizando o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes, ele traz essa ideia de alimento, não só físico, mas espiritual. O povo queria saciar a fome, mas Jesus, mais do que um milagre corporal, sacia a fome da alma dessas pessoas famintas de Deus. Que nós aprendamos a buscar Jesus, não só para bênçãos, para graças físicas, mas também para bênçãos e graças espirituais. Pão do trabalho, pão da vida, pão da saúde, pão da graça, pão da bênção, pão da palavra. A segunda ideia, a generosidade. Os discípulos encontraram alguém com 5 pães e 2 peixes, e desse pouco Jesus fez uma multidão ficar saciada. Que seria daquela multidão se não fosse aquele simples menino com 5 pães e 2 peixes? Aprendamos dessa liturgia a partilhar o pouco que temos e fazer multiplicar em muitas graças e bênçãos, não só para nós, mas para todas aquelas pessoas que precisam, para toda a igreja, para toda a humanidade. Quando nós confiamos a Deus o pouco que nós temos, ele é transformado em muito. Que sejamos, irmãos e irmãs, generosos para com as coisas de Deus, generosos para com as pessoas que precisam, e assim, através de nossas mãos, possamos saciar a fome de pão material e a fome de pão espiritual. Dai-nos sempre deste pão, pedimos a Jesus, pão da palavra, pão da vida, pão do compromisso, que o mundo hoje tanto precisa. Vamos reunir todas as nossas intenções, preces e orações, fazendo juntos a oração da comunidade. E depois de cada prece, nós vamos responder: Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Dai ao Santo Padre o Papa os dons necessários para desempenhar sua missão com coragem, alegria e eficácia, em favor de toda a humanidade, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Despertai em nós os sentimentos de compaixão e solidariedade, principalmente com os mais necessitados, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Libertai-nos da tentação da ganância, da indiferença e do egoísmo, buscando somente nossos interesses pessoais, sem nos voltarmos aos irmãos e irmãs, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Tornai-nos capazes de acolher e praticar a verdade ensinada por vosso Filho, ajudando o mundo e a nós mesmos termos mais vida, nós vos pedimos. Senhor, ouvi-nos e transformai-nos. Como contemplação, vamos parar um pouquinho e olhar o mundo com os olhos de Deus, olhar a nossa realidade com os olhos de Jesus, desse Evangelho. Contemplemos Jesus que partilha o pão e o peixe com aqueles que estavam com fome. Contemplemos o nosso mundo, quantas pessoas famintas, não só de pão, mas de Deus, da palavra, de um abraço. Façamos um compromisso de ser generosos para com aqueles que precisam. Identifique no lugar onde você mora, aonde você está, na sua comunidade, alguém que precisa de alguma coisa, alguém que precisa de algum tipo de pão, vamos dizer assim, roupa, um alimento, um abraço, uma acolhida, um sorriso, e partilhe o pouco que você tem
com quem nada tem. E assim Deus fará grandes coisas por nossas mãos, por nossa generosidade e por nossa partilha. Aprendamos, nesse domingo do tempo comum, a ser generosos e partilharmos o pão que nós temos, o pouco que nós temos, para que assim Deus faça grandes coisas em nossa vida. Tenhamos um abençoado 17º domingo do tempo comum.